Mário. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu já tinha comentado que a próxima apresentação será feita pelo Rafael Marinho, de Andrade. Né? Já Rafael está aqui com a gente. Primeiramente, está todo mundo me ouvindo bem? Matheus, como é que tá? Sim. Tá. Então, posso começar? Ok. Primeiramente, uma boa tarde, é uma honra estar aqui diante de vocês, aqui nessa sala de aula aqui dentro do INPE, para apresentar um pouco do que foi a minha dissertação no mestrado, sob a orientação dos doutores Elcio Hide Shigemura e Rafael Duarte Coelho dos Santos. Atualmente eu prossigo no doutorado sobre a mesma orientação, e a minha dissertação foi sobre detecção de comportamento de veículos a partir de imagens de drones e de monitoramento. Esse é o sumário, né? Vamos passar sobre a introdução, falar sobre a metodologia, como foi o desenvolvimento, os resultados, abordar as conclusões e vou mostrar também as referências. Então, para contextualizar, que já foi bastante falado aqui, é que o sensoriamento remoto ele tem se beneficiado já há bastante tempo com o sensoriamento de imagens, principalmente de diversas alturas, que são desde satélites até balões meteorológicos, não necessariamente meteorológicos, né? Aeronaves e também câmeras de segurança. E a gente pode dar um destaque para as câmeras de segurança por elas serem bem abundantes na sociedade atual, e também as aeronaves não tripuladas, também conhecidas como drones, que elas são muito mais baratas e simples de se operar do que uma aeronave convencional, e também elas têm ganhado assim bastante popularidade nos últimos anos, desde principalmente 2006, que começou a surgir legislação para isso. E com essa extração de dados, o sensoriamento remoto, a gente pode desenvolver aplicações ali para que no fim tenha uma tomada de decisões, que podem, por exemplo, serem essenciais para ter uma tomada de decisão para decisões cruciais em tempos ótimos, como, por exemplo, as situações adversas como combate de incêndio, resposta em resgates de emergências médicas, missões de busca e salvamento, e etc. E algumas dessas aplicações elas são, por exemplo, completamente aplicáveis em ambiente rodoviário, que é uma característica muito comum nas sociedades desde muito tempo atrás, e o trânsito que existe nessas rodovias, ela já traz os seus próprios riscos e perigos, principalmente a segurança dos seus transeuntes e também a eficiência logística. E para isso, então, tem as leis de fiscalizações para manter tudo seguro e funcionando muito bem, e para fazer isso, existe também as câmeras de segurança, que permite que faça o monitoramento remoto, que não tenha necessariamente ali a necessidade de ter um agente de trânsito presente naquela situação. E com isso nós temos iniciativas para automação. Só que, atualmente, ainda a maioria das iniciativas depende bastante de operadores humanos, e os métodos passivos, que são, por exemplo, radares ou até lombadas, a gente pode considerar, não são coisas sofisticadas, elas não resolvem problemas. E, claro, a prioridade deve ser sempre ajudar a melhorar o trânsito para as pessoas, que no modelo de negócios de uma rodovia seria os clientes. E nós temos aí as tecnologias atuais que realizam uma automação um pouco mais aprimorada para fazer esse monitoramento, que utilizam principalmente de monitoramento de imagens, que podem contribuir para o desenvolvimento de soluções mais sofisticadas. E monitoramento de imagem pode ser automatizado para a detecção de eventos relevantes, como, por exemplo, alguém que estaria precisando de ajuda de um mecânico ou um médico, de repente, que esteja acionado o escudo de bombeiro, as forças de segurança e etc. Ou seja, coisas que dependem de uma intervenção imediata, idealmente falando. E nem sempre tem alguém presente quando tem esse tipo de necessidade, o que pode custar vidas. E também a gente pode levar em consideração não só esses eventos adversos com uma única pessoa, como também os comportamentos coletivos delas, que têm um certo valor logístico para manter a eficiência dessas rodovias. Porque, convenhamos, o que não falta nas estradas, nas ruas, são coisas que a gente quer evitar. Desde comportamentos erráticos, adversos, que são perigosos para aqueles que estão ali presentes, e suas consequências, como também coisas que são um tanto quanto passivas, como uma gestão que acaba levando a congestionamentos e umas estradas mais acidentadas, o que é ruim para todo mundo, digamos assim. E a gente pode usar para o desenvolvimento dessas soluções as técnicas de inteligência computacional,
onde se destaca ali a visão computacional, que se trata de desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de enxergar, tal como nós, seres humanos e também outros animais, somos capazes. Ou seja, são sistemas que têm como entrada as informações visuais e passam por todo um processamento para ter a tomada de decisão automaticamente de forma automática, idealmente falando. Então, passando aqui para a metodologia, foi proposta essa metodologia que parte da captura das imagens, que, lidando com ambientes rodoviários, são imagens de rodovias, de ruas, de estradas, que passam por um processo de rotulagem para rotular, para ter a identificação de veículos, que é o objeto de interesse dessa situação, que passa por todo um processo de treinamento e modelagem de redes convolucionais para fazer essas tarefas, para fazer a detecção de objetos. Para que fazer essa detecção? Para fazer o rastreio deles. Para que a gente possa saber onde e quando esteve cada veículo que passou, para que, enfim, sejam coletadas as informações comportamentais, os perfis comportamentais baseados nessas informações vetoriais. Esses perfis, eles são classificados entre comportamentos normais e anormais, para que seja modelado algumas redes neurais, em especial as redes LSTMs, para que seja aprendido esses comportamentos, tanto os normais quanto anormais, para ser passado ali para todo um processo de experimentação para ver se está tendo essa detecção de comportamentos. Tudo isso para lidar com um questionamento de que será que é possível desenvolver uma técnica baseada em visão computacional para detectar comportamentos anormais no trânsito? E, se for possível, será que seria uma solução universal, invadiante a perspectivas de demais condições? Uma pausa para água. Ok. Então, continuando aqui, para desenvolver essa solução, para ir adiante com essa metodologia, foi aplicar as tecnologias para captura de imagens, que no caso são circuitos de câmera de segurança e também drones. Foram desenvolvidas redes neurais artificiais, em especial as redes convolucionais, que é baseado na rede OV4 e também algumas LSTM, MLP, modeladas ali na mão. E, claro, foi aplicado técnicas de matemática, em especial álgebra linear, tudo isso programado em Python para prover essa solução. E esses dados foram capturados aqui no Vale do Paraíba, em especial na rodovia dos Tamoios, que liga a cidade de São José dos Campos, que é onde estamos aqui agora, à cidade de Caraguatatuba, que fica no litoral. Inclusive, já fica aqui o agradecimento à concessionária Tamoios por ter cedido os dados para esse projeto. E essas imagens elas foram capturadas em uma perspectiva mais avantajada, onde você consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo aí, se tem congestionamento, se está funcionando bem, o sistema, se está indo de forma bem fluida, o trânsito, e esses dados são públicos, caso alguém esteja curioso sobre isso. Além dessas imagens da rodovia Tamoios, também foram capturadas imagens aqui dentro das cidades de São José dos Campos, na rodovia Presidente Dutra e na rodovia Governador Carvalho Pinto, da mesma forma. E todos os dados foram capturados em formato de vídeo, dos quais foram extraídas as imagens para fazer a rotulagem, para fazer a detecção dos veículos, e cada conjunto de dados com uma perspectiva fixa configura um cenário. E nós temos aqui, então, 22 cenários estáticos utilizados aí para fazer a experimentação dessa metodologia. Então, foram coletadas ali, extraídas, né, dos vídeos, um total de 4.120 imagens, que foram extraídas 70%, separadas 70% para treinamento e 30% para validação. Então, tendo essas imagens, foi definido ali alguns critérios de classificação do que seria um carro, uma motocicleta, um caminhão e entre outras classes concebíveis, e definido ali que forma que seria rotulado, seria extraído ali o que seria o veículo. Então, foi extraído o que está aqui em verde, que marca a menor quantidade possível de pixels que forma o veículo em si. E para isso, então, foram marcados com uma ferramenta específica para isso, para gerar ali estruturas de dados que para cada imagem ele diz essencialmente qual que é a classe daquele veículo e quais que são as coordenadas delimitadoras dele na imagem. E para isso, então, foi treinado uma rede YOLO V4, que já foi bem explicado aqui mais cedo, em outras apresentações, e foi desenvolvida, então, a aplicação que faz uso dessa rede convolucional para detectar e rastrear os objetos.
o rastreio ele foi feito com Deep Sort, e vocês podem ver aqui nessa animação um pouco de como funciona esse rastreio. E com isso, tendo rastreado aí os veículos, esses objetos, são formadas as séries temporais de cada vídeo, onde a gente tem ali a posição vetorial de onde esteve cada veículo, e são extraídas, então, as séries temporais de cada veículo de fato, ou seja, ali alguns perfis comportamentais. Tendo esses perfis, a partir dessas informações vetoriais do deslocamento, a gente leva em consideração algumas informações como velocidade, a distância percorrida e a suavidade do deslocamento, para formar uma média ponderada, por assim dizer, de como seria assim uma síntese desse comportamento. E essas informações, então, elas foram classificadas partindo do princípio que a maioria dos condutores que está ali no trânsito está desempenhando comportamentos normais, e os comportamentos anormais estão sendo desempenhados por uma minoria. Então, esses conjuntos de dados foram agrupados, distribuídos e classificados a partir do método Elbow dessa média ponderada. Ou seja, exatamente o ponto em que é mais acentuada a curva da média ponderada é o que está separando o que seria um comportamento normal e anormal. Então, ali foi segmentado esses perfis comportamentais para fazer a classificação, que gerou ali um conjunto integral de perfis. Novamente foi separado 70% para treinamento e 30% para validação, e foram gerados 5 conjuntos de experimentos, levando em consideração 4 com redes LSTM, utilizando 3 diferentes arquiteturas, e uma com uma arquitetura de uma rede MLP comum. Então, foi dada assim que estava treinado, que é uma parte que eu devo dizer foi bastante utilizado o supercomputador Santos Dumont. Eu vou falar um pouco mais de detalhes disso. Tendo treinado as redes, foi passado para um processo de experimentação com os 23 conjuntos de dados, que é daqueles 22 anteriores, mais um conjunto integral que mistura todos eles, para gerar ali 252 redes no total, para um total de 5.236 execuções, que nesse processo inteiro do desenvolvimento foi até que um processo bem rápido. O treinamento ele demorou bem mais. E já que a gente está falando de custo computacional, o computador Santos Dumont ele foi utilizado bastante para ser treinada as redes LSTMs, principalmente, porque é um processo que demanda de muito custo computacional, e eu já estava ali me dividindo com outros 3 computadores para fazer esse processo, até que começou esse projeto. Eu fui com muita sorte, muita honra convidado, e fiz um bom uso. E eu usei principalmente 4 filas, foram mais o NVIDIA Dev para fazer os testes, para ver se estava sendo processado tudo corretamente, e o NVIDIA normal, que ele tem um tempo de processamento de até 48 horas. Felizmente, nenhuma das redes que eu coloquei para treinar lá, ele chegou a 48 horas. E para redes menores, que não dependia de tanto tempo de processamento, eu estava usando também o NVIDIA Small e o NVIDIA Scal, apesar de não ter usado tanto quanto o NVIDIA normal, por assim dizer. Então, foram gerados resultados. E para avaliar esses resultados, a gente tem que levar em consideração todo o processo do pipeline, né? Ou seja, da detecção, classificação, o rastreio, enfim. E então, começando pela capacidade de detecção e classificação, a gente pode ver aqui que ele detecta muito bem, detectando quase ali 100% dos veículos e classificando corretamente também bem próximo de 100%. Tendo isso como base, foi passado para o Deep Sort para fazer o rastreio, e também ele apresentou uma atribuição dos identificadores de forma contínua em quase 100% das situações, e também uma resistência à oclusão muito forte. Ou seja, o Deep Sort também foi bem confiável ali para extrair essas informações vetoriais. Dessas informações vetoriais, que foi passado ali para as redes LSTM, foi realizados uma série de experimentos, e para não ficar tomando aqui muito tempo, fato é que teve os experimentos com as LSTMs e com as MLPs. As LSTMs, elas foram aplicadas nesses dados, e conseguiram um certo generalismo, mas não chegou assim a níveis tão elevados. Já o MLP, ele não atingiu generalismo nenhum,
mas você chegando, aplicando em um cenário estático, por exemplo, uma câmera fixa, ele tem ali uma acurácia muito alta. Então, em resumo, se a gente considerar cenários completamente generalistas, ficaram ali próximos de 60%, 70% de acurácia. Então, de veredito final, em todo esse pipeline, foi desenvolvido métodos para detecção que funcionam muito bem, classificação que funciona muito bem, e também o rastreio muito bom, e a discriminação de comportamento, se você usar a MLP, ela funciona muito boa, principalmente para cenários estáticos, e ele STM, apesar de não ser tão boa assim para os cenários no geral, ele é bem generalista se você considerar esses cenários onde não tem necessariamente uma câmera estática e são cenários mais distintos. Comparando mais diretamente, as LSTMs elas são mais generalistas, mas elas não funcionam muito bem o cenário único e demoram muito mais para serem treinadas. E as MLPs elas são bem funcionais para cenários únicos, têm um tempo de processamento bem baixo, só que elas não são generalistas. Então, concluindo tudo isso, foi proposto, implementado, experimentar uma metodologia para discriminação de comportamentos por visão computacional, que tem como entradas veículos em imagens rodoviárias, para que seja discriminado comportamentos normais e anormais, e tem ali um processo de detecção, classificação e rastreio que funciona muito bem, com uma acurácia, uma precisão ali bem próxima de 100%. A discriminação de comportamentos apresentou bons resultados em cenários estáticos, uma acurácia bem próxima de 100%, e uma certa dificuldade de generalização para cenários distintos, mas onde as redes LSTMs elas são bem promissoras e trabalhos futuros podem até chegar a um resultado bem aplicável em cenários reais. E já que a gente está falando de trabalhos futuros, podem ser aplicados aí para futuramente projetos para determinar se os veículos se encontram em posições relevantes para ajudar nessa discriminação, usar a delimitação das posições de forma dinâmica, contornar problemas de perspectiva a partir de posicionamentos georreferenciados dos veículos, aumentar a robustez do rastreio com segmentação instancial, utilizar rastreio entre diversas câmeras, usar a discriminação do comportamento com aprendizado em não supervisionada, lógica nebulosa, usar a classificação não binária de comportamentos, ou seja, não discriminar apenas comportamentos normais e anormais, como, por exemplo, um comportamento que poderia ser de um motorista alcoolizado ou alta velocidade, sabe? De repente funcionaria até melhor, e considerar também outros tipos de agentes observáveis além de veículos, como, por exemplo, pessoas e animais. Essas foram algumas das referências que foram utilizadas, e, antes de encerrar, eu também não poderia deixar de agradecer a CAPES, que proveu o financiamento para o desenvolvimento desse projeto, a concessionária Tamoios, que proveu as imagens para que fosse desenvolvido, e também, claro, ao Laboratório Nacional de Computação Científica, que cedeu os recursos aí do supercomputador Santos Dumont para fazer o processamento de do treinamento de várias dessas redes LSTMs. Então, finalmente, eu agradeço, aqui está meu contato e fico aberto a perguntas. Bem. Tá bom. Obrigado ao Rafael Marinho pela apresentação, parabéns pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou dar preferência para o pessoal que está no presencial aqui. Se quiser passar a pergunta, está escrito aqui, eu vou falar. Fala daí, pode falar. Rafael, se quiser chegar mais perto também. Não mordo, não. Oi, Rafael, tudo bem? Como é que está? Eu gostaria de saber se você mostrou comportamentos normais e comportamentos anormais. Sim. O que são considerados comportamentos anormais? Como é que você mede isso? Existe alguma intervenção humana para você rotular algum tipo de comportamento anormal? Essa é a pergunta. Então, eu fiz aquela média ponderada, levando em consideração a velocidade, a suavidade do deslocamento dos veículos e também o quanto que ele trafegou para ir de um sistema a outro do caminho. Fiz aquela média ponderada e usei o método Elbow, que ele encontra exatamente qual que é o ponto mais acentuado na curva na distribuição. E com isso eu defini o que seria comportamento normal e anormal a partir da maioria, levando em consideração que a maioria dos condutores estão desempenhando comportamentos normais. Agora, por exemplo, se você tiver um condutor que esteja com a velocidade maior à direita do que o condutor à esquerda, por exemplo,
Você poderia considerar isso como uma possível infração, um comportamento supostamente perigoso? Por esse método, não. Mas isso daí pode ser desenvolvido a partir dessa técnica de rastreio. Se você fizer ali uma transformação do que seria o pixel, sei lá, uma transformação de pixel para metro, você poderia ali extrair uma velocidade a partir do deslocamento do veículo. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Essa janela, você tem uma janela de tempo que vai detectar o rastreio. Você conseguiu definir uma métrica onde ele não conseguia identificar todo esse método elbow? Por exemplo, ele fez um deslocamento de uma pista para outra, aí foi muito rápido, ele não conseguiu identificar que ele passou muito rápido aquela janela de tempo ali. Não, ele não teve nenhum tipo de tratamento desse tipo. Também não teve situações discrepantes a partir de um comportamento desse que poderia ser considerado bem normal. Obrigado. Eu tinha 2 perguntas no presencial e tem mais 2 aqui feitas no modo no chat. Primeira, né, do próprio Valdivino, ele perguntou: Rafael, vocês pensaram em utilizar GRU? GRU? Sinceramente, não. Pode ser um trabalho futuro. Trabalhos futuros. Está respondido por enquanto. E a última pergunta do Marcos Rodrigues é se esse método foi testado ou previsto para imagens noturnas. Não. Todas as imagens elas foram capturadas durante a tarde. Algumas foram por volta de 5 horas da tarde, outras poucas foram por volta de 3, 4 horas da tarde. E tinha uma iluminação bem, digamos assim, gentil para os sensores. Então, não foi pensado para imagens noturnas, até porque, sinceramente, não foi pensado para isso. Pode ser até feito outros testes a partir disso, mas eu fico imaginando agora, porque a iluminação dos faróis eles podem acabar atrapalhando a detecção. Se for treinado uma rede para fazer a detecção de forma que seja robusta a essas adversidades da iluminação, eu acredito que não vai ter nenhuma diferença. Mas, sinceramente, não foi pensado e não foi praticado esse tipo de adversidade. Tá certo. Muito obrigado, então, ao Rafael pela apresentação, excelente trabalho, como todos os demais também. O Fabiano, que vai fazer a próxima apresentação, ele está fazendo uma pergunta aqui, então, ainda mais uma pergunta, Rafael, se pode se usar dados termais, nesse caso, no caso, eu estou entendendo que é à noite. Dados termais. Agora eu estou pensando, porque vai ter que fazer a detecção do objeto a partir dessas informações termais. Então, se são veículos, isso é uma boa pergunta, porque eu não sei exatamente quanto que vai variar a temperatura de um veículo. Tem muitas variáveis para levar em consideração. Não é que nem uma pessoa que ela está sempre ali numa temperatura constante, ou pelo menos, idealmente, numa temperatura constante, né? Então, tem que fazer estudos. Isso daí é realmente uma ideia interessante. Sei lá, a gente começar a colocar uma câmera termal em uma rodovia à noite, ver se tem ali algo consistente que possa ser usado para fazer esse tipo de aplicação. Tá certo. Obrigado, Rafael, mais uma vez.